Bom, pessoal, vamos lá então para a nossa aula número 9 de Direito Aeronáutico. Nós vamos tratar então da Convenção de Montreal de 1999. A Convenção de Montreal de 99, ela foi chamada, né, ela é chamada da Convenção para a Unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional. E por que ela é unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional? Porque ela veio para substituir o chamado Sistema de Varsóvia, que vinha lá da Convenção de Varsóvia de 1929, ou seja, 70 anos depois, foi sendo alterado por N outras convenções, protocolos de Guadalajara, Guatemala, outros protocolos de Montreal, e eles resolveram, então, 70 anos depois, fazer um documento. Não que ele não possa continuar sendo alterado, ele tem sido alterado, mas a ideia lá era realmente melhorar um pouco aquele Frankenstein, entre aspas, que estava lá atrás com uma série de normativas, beleza? Aqui no Brasil, então, ela foi internalizada pelo decreto 5910 de 2006. Se alguém aqui ainda lembrar de alguma coisa a respeito lá da legislação, de como é que a gente faz a internalização dos nossas convenções internacionais, aquele passo a passo, o final deles é transformar em um decreto que tenha, então, uma força de lei aqui no Brasil. Beleza. Aplicabilidade, lembra que a gente sempre vai falar de uma lei, de uma regra, de uma norma? A gente vai ter que tratar, né, a quem se aplica aquilo, né? No caso aqui da nossa Convenção de Montreal, ela é aplicável ao transporte aéreo internacional de passageiros e cargas. Beleza. Qualquer transporte aéreo internacional? Não. Vai ser aqueles realizados, então, pela empresa aérea, né? Mediante pagamento gratuito. Lembra bem, porque se cair na prova ali falando sobre, pode ser um transporte gratuito, empresa aérea? Pode, né? Ou aquele realizado pelo Estado, ou seja, pessoa jurídica de direito público, desde que cobre, então, para fazer esse transporte. Ou seja, se o Estado cobrar para fazer esse transporte aéreo internacional, ele vai estar englobado aqui na nossa Convenção de Montreal, beleza? A documentação, então. No caso do passageiro, nós temos duas documentações, que é o bilhete de passagem e a identificação da bagagem dele. No caso de carga, a gente vai ter o conhecimento aéreo. Professor, e carga e bagagem não é a mesma coisa? Não, a bagagem é aquela que vai junto com o passageiro, tem as regras específicas, tem suas limitações. E a carga aérea é aquela que o cara vai lá e despacha na empresa aérea para ser transportada sozinha, né? Que quando a gente fala ali da Varig Log, na época que eu vou lá, então tinha motor de outra aeronave, tinha animal vivo, tinha filhote de hipopótamo, de avestruz, isso é verdade, cara, é de verdade isso aí. Ou carga do correio, etc. Então, a carga ela vai desacompanhada e ela tem um conhecimento aéreo. Que ela tem, que o conhecimento aéreo representa? Ele representa, então, a presunção da celebração desse contrato. Ou seja, ele é como se fosse uma prova da existência desse contrato e ele presume-se, então, que esse contrato de transporte aéreo foi feito e aceito dentro daquelas condições. Beleza? Ela é usada também no desembaraço aduaneiro, ou seja, os órgãos de fiscalização, os órgãos fazendários, eles podem, então, verificar através do conhecimento aéreo qual carga está sendo transportada, a incidência de tributos, etc. A não emissão dos documentos, existência e validade do contrato. Pessoal, a não emissão está bem expresso lá na nossa convenção. A não existência, vamos supor, olha, não tem uma passagem desse passageiro, né? E aí, como é que fica? A não emissão não foi emitido, né? Esse contrato existe ou não existe? Qual é a validade dele? Então, vai dizer que o contrato vai existir ali independente, vai ter validade independente da não emissão ali dos documentos em si, apesar de ser uma obrigação, beleza? Qual o valor probatório, então? O que a gente fala em valor probatório? Ou seja, o quanto que isso aí pesa, né? Vamos lá. Então, o conhecimento de aéreo como recibo de carga constitui a presunção, salvo prova em contrário, da celebração do contrato. Vamos lá para a gente tentar entender. O que é a presunção? Quer dizer que eu presumo que aquilo aconteceu. Eu presumo que aquilo é verdade. Salvo em prova em contrário, ou seja, apesar dele existir e apesar de eu ter a presunção de que aquela situação de fato ocorreu, eu posso comprovar que não ocorreu. Por exemplo, eu tenho lá um conhecimento aéreo dizendo que eu transportei carga de A a B e ela sumiu, quando na verdade nunca foi realizado isso aí. E o transportador vai lá comprovar e vai dizer: olha, apesar de ter sido emitido o documento, essa carga nunca entrou no avião e nunca foi tentada transportar nem nada. Foi antes da gente receber ela que de fato ela foi extraviada, por exemplo, ou danificada. Beleza? Então quer dizer que eu posso provar que não é verdade aquilo que está no documento ali. A responsabilidade do transportador aéreo, então. Ele vai ter uma responsabilidade objetiva com indenização tarifada. O que quer dizer isso, pessoal? Lembra que a gente falou lá atrás sobre a responsabilidade, ela poderia ser subjetiva ou objetiva? A subjetiva ela é pressupor ali, de grosso modo, que houve uma certa, entre aspas, culpa do transportador, ou seja, ele fez algo ali de errado
para resultar em um dano para o passageiro, e esse algo de errado é que seria a culpa dele. É o que normalmente a gente vê ali, por exemplo, não fui eu que estraguei tal coisa, né? Estragou meu notebook ali. Por que não fui eu que estraguei o seu notebook. Tá? Entre particulares, entre empresas, a gente vai ter essa responsabilidade subjetiva, ou seja, eu vou ter que comprovar que de fato a minha ação causou um dano e que isso aí foi uma culpa minha, e eu cometi algo ilegal e tal. No caso do transportador aéreo, não, vai ser simplesmente o fato de você estar a bordo e não ser culpa sua como passageiro, né? Vai caber então a responsabilidade do transportador ali. Vou dar um exemplo que eu já dei aqui, né? Que a minha mala lá foi danificada no transporte. Eu entreguei a minha mala para o transportador internacional. Quando chegou aqui no Brasil, ela estava lá toda variada. O transportador tentou se eximir dizendo, olha, não fui eu, é o pessoal do handling e tal. Falei, meu velho, olha só, não está em discussão aqui quem que fez. Fato é que eu entreguei minha bagagem para vocês íntegra e vocês me devolveram ela toda danificada. Ponto, a responsabilidade é do transportador. Não tem, ele vai dizer, mas foi outra empresa. Bom, então você que corra atrás, o transportador é que vai atrás dessa indenização, desse ressarcimento, né? Então, isso é o que a gente vai falar de responsabilidade objetiva, então. Beleza? A partir do momento que eu entro no avião até o descer dele, ou a partir do momento que a minha bagagem é entregue, ou a minha carga, essa responsabilidade fica por conta do transportador. Pode ser, que quer dizer tarifada, né? Tarifada quer dizer que diz assim, ó, quanto vale cada coisa. A gente vai ver ali que uma vida vale 100 mil, direito especial de saque, a gente vai falar sobre isso. Né? O direito especial de saque hoje, ele é calculado entre 5 moedas lá e está em R$ 7,88. Então, uma vida hoje vale 788 mil reais pela nossa convenção aí de Montreal. Ela está tarifada lá, então quer dizer que a empresa não pode pagar mais? Ela pode pagar mais. Já vê que tem alguns casos ali que ela pode pagar mais, né? A pessoa pode optar por não receber aquela ali e entrar na justiça igual, porque isso aí não exime, né? Ou ela pode até determinar que seja maior, né? Então, ela pode, pelo artigo 25 lá, a gente vai ver que a empresa pode estipular limites maiores ainda, mas nunca menores. Lembra, se for algo mais restritivo ali, né? Não vai poder. Se for menor o valor, não vai poder. Possibilidade de extrapolar o valor no caso de negligência, omissão ou outra ação do transportador. Então, tem a previsão lá que, apesar de ser tarifada, né, para aquela responsabilidade objetiva, se eu conseguir comprovar que houve uma negligência, omissão, né, que ela decorreu de uma má atuação ali do nosso transportador, essa indenização, ela pode extrapolar o valor ali da tarifa, beleza? E nada disso impede que a pessoa entre na justiça, como a gente já viu lá, vai ter a justiça vai ter que decidir quem que vai valer, né? A Convenção de Montreal, o Código de Defesa do Consumidor, né? Então ela pode extrapolar, assim, artigo 21. Exoneração de responsabilidade. O que quer dizer exoneração de responsabilidade? Quando o transportador vai fazer, cara, apesar de eu ter responsabilidade objetiva, ela não vai englobar isso aí. E o que é? Provado que o cliente causou dano ou contribuiu para ele por negligência, erro ou omissão. A culpa concorrente ou culpa exclusiva da vítima. Né? Vou dar um exemplo bem simples que acontece muito, né? O avião está numa turbulência lá forte e as pessoas se machucam por conta daquela turbulência. Responsabilidade objetiva? Beleza, responsabilidade objetiva do transportador. As pessoas foram lesionadas ali, elas merecem uma indenização. Porém, o transportador vai comprovar que esse cara estava sem cinto de segurança e que a lesão dele decorreu do fato dele bater com a cabeça no teto lá e cair pelo corredor e se lesionou inteiro. Mas ele que estava culpado, ele estava descumprindo regra de segurança, ele estava descumprindo uma regra básica que é imposta a todos que estão voando lá, que é usar o cinto de segurança. Ele não usou e a decorrência disso. Todo mundo que usou o cinto de segurança não se lesionou e aquele sujeito que não usou o cinto de segurança, então está lesionado, culpa exclusiva dele, beleza? Nesse caso, eu vou poder ter uma exoneração de responsabilidade, ou seja, o transportador vai falar, não é comigo, é com ele, beleza? Cláusulas nulas, pessoal. A gente vai ter lá o nosso contrato de transporte aéreo. O que é uma cláusula nula? É uma cláusula que, apesar de estar lá no contrato, ela não vai valer. Não vale tanto ali, né? Aqui a gente já está falando uma coisa meio que pré-judicial, né? Pré-jurídico, antes de entrar na justiça. As empresas aéreas, elas seguem aí a Convenção de Montreal, ela não precisa que seja acionada na justiça para tomar atitudes ali. Ela pode, né, ativamente ela mesma, falando, olha, foi extraviada a tal bagagem, o valor é tanto, né? Houve um dano, o valor é tanto, já pagar direto. E as cláusulas vão estar lá constantes lá no contrato de transporte aéreo, mas algumas delas, por mais que estejam lá, pessoal, eu sei que às vezes a pessoa que não é do direito vai pensar assim, mas o cara aceitou o contrato, sim, mas existem contratos em que a cláusula
vai ser nula. O que é? Aquela que busca exonerar o transportador das suas responsabilidades, ou seja, ele quer se eximir de qualquer responsabilidade, dizendo o seguinte: olha, você entra aqui no meu avião por, vamos dizer, uma cláusula esdrúxula, você entra no meu avião por conta e risco próprio, eu não garanto a sua segurança de jeito nenhum. Se você se lesionar, se acontecer alguma coisa, se você morrer aqui, o problema é seu e dos seus familiares, né? Uma cláusula dessa, ela vai ser nula, apesar de estar lá e você aceitar, né, ela vai ser nula. Que fixem limites inferiores ao estabelecido na convenção. A gente botou a convecção aqui, é dura, está ali errado no texto, mas a convenção, ou seja, deve ser autocorretor, né? Convecção. Ou seja, se eu disser que a vida não vale 100 mil direitos especiais de saque, que ela vale 10 mil, que ela vale 1.000, não vai valer e a cláusula é nula de pleno direito, já de largada. Ah, professor, o que vai acontecer então? Vai valer o mínimo ali da tabela ali da tarifa, da nossa indenização tarifada ali de Montreal, da convenção, beleza? A nulidade das cláusulas não gera nulidade do contrato. O que está querendo dizer? Ah, não, mas espera aí, essa cláusula é nula, então o contrato também todo é como nulo. Não, não. O que vai acontecer é que vai valer as regras gerais ali, né? Se for uma cláusula nula porque ela descumpre a própria convenção, o que vai valer, então, é a regra da convenção ali. Mas as partes não têm liberdade contratual, então, professor, elas só podem fazer o que está ali? Não. Aquilo ali é que a gente fala uma indenização mínima das situações mínimas ali. A liberdade contratual que eles têm, ela não impede que o transportador, por exemplo, se negue a realizar o transporte. O transportador é obrigado a realizar transporte? Não. N exemplos desse. Eu quero levar esse tal. Desculpa aqui. Liberdade contratual, então. A gente vai ter liberdade contratual? Ela vai ter liberdade contratual. E qual é o limite dessa liberdade contratual? Ela não vai poder renunciar às defesas, ele pode, desculpa, ela não pode, como a gente disse ali em cima, nas cláusulas nulas, mas ela pode, por exemplo, renunciar às defesas previstas ali dele, né? Ele pode não se valer disso. Estabelecer condições que não estejam em contradição com a convenção, ou seja, qualquer outra condição que não esteja em contradição com a Convenção de Montreal pode ser estabelecida. E o transportador pode se negar a realizar o transporte? Sim, ele também pode se negar a realizar o transporte. Ele não é obrigado, ele pode ter certas condições para realizar o transporte, eventualmente o tamanho, o peso, a forma, ele não tem como lidar com aquela carga lá, né? Então ele pode negar o transporte daquela carga. O que é o direito especial de saque, pessoal? O direito especial de saque ele foi criado em 69. A ideia é pegar várias moedas, para não ficar baseado só em uma, né? Então a gente tem o dólar, o euro, o ien, libra, esterlina, yuan, e aí eles fazem uma média ali do valor delas e calculam. Então hoje, em reais, se a gente converte para reais, o direito especial de saque, no dia 1 de maio aqui, né? 1º de maio, dia do trabalho, eu aqui gravando vídeo, vale R$ 7,88, ou seja, se a gente está falando em 100 mil direitos especiais de saque, a gente está falando, na verdade, em 788 mil reais, beleza? E é assim que a gente faz. Vamos lá, começando pelos primeiros problemas que podem dar ali. Então, atraso, artigo 19. O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atraso no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se a prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano que lhe foi impossível a um ou outros adotar tais medidas. O que nós podemos tirar desse artigo aqui? Significa o seguinte: o atraso, ele tem as regras lá, tá, pessoal? Eventualmente, atraso no transporte aéreo, tem aquele direito de estadia, tem que pagar comida, isso aí não tem nada a ver com a indenização. A indenização é o valor extra além disso tudo, a indenização vai além, né? Agora, se ele conseguir comprovar que não foi, que ele tentou de todas as formas evitar o atraso, né? Que eles tentaram dar a volta de todo jeito ali, né? Para que fosse realocado o passageiro, etc., não vai poder ser responsabilidade no que tange a uma indenização a mais, além daquela própria indenização que já é decorrente ali seja da alimentação, né? Da estadia, do hotel e tal. Beleza? Ele vai poder ser exonerado disso aí. Morte ou lesão a bordo da aeronave ou durante qualquer operação de embarque ou desembarque. A pessoa lá sofre um acidente, por exemplo, e aí na hora que está desembarcando nas esteiras ali, né, na escorregadeira, a pessoa cai lá de cima e se machuca. Valor mínimo, então, da morte, pessoal. 100 mil direito especial de saque, que estava lá antes, né, quando eu não tinha atualizado ainda no PDF, 676 mil reais, não é? O tribunal pode arbitrar valor maior? Sempre pode, né, pessoal? E vai com a justiça que vai lá decidir.
O artigo 28 fala, então, no caso de acidente de aviação que resulte na morte ou lesão de passageiro, o transportador fará, se assim exigir sua lei nacional, pagamentos adiantados sem demora à pessoa ou pessoas físicas que tenham direito a reclamar indenização a fim de satisfazer suas necessidades econômicas imediatas. Tais pagamentos adiantados não constituirão reconhecimento de responsabilidade e poderão ser deduzidos de toda a quantia paga posteriormente pelo transportador como indenização. Ou seja, o transportador pode falar o seguinte, velho, eu já sei que tem essa indenização tarifada, eu já sei que isso aqui eu vou ter que, no mínimo, pagar isso aqui, então eu já vou adiantar e pagar esse valor mínimo. Se a justiça designar alguma coisa a mais, ou se dentro do processo aqui tiver que pagar mais, eu vejo depois para acertar isso aí, e isso já pode ser abatido. Então não quer dizer que ele está reconhecendo responsabilidade nenhuma nem nada, já está isentando ele falando assim, não, você vai pagar porque isso aqui já é aquela cláusula da responsabilidade objetiva, você vai pagar os valores antecipados. Depois na justiça, se você já pagou tanto e o juiz disser, não, essa vida vale R$ 1 milhão, tem que pagar 1 milhão. Bom, eu já paguei 788 mil, que era o valor ali da convenção e tal, então beleza, vai ser abatido desse valor. A bagagem, pessoal. Bagagem, então, ela vai ficar responsabilidade ali do nosso transportador pelo período sob custódia dele, né? O que é o período sob custódia? Desde a hora que você entregou ela até a hora que você recebeu. Como eu disse ali no meu caso, que os caras quiseram discutir, falou: não, mas foi outra empresa, meu velho. A partir do momento que eu entreguei para você, você só vai se desonerar quando você entregar para mim. É simples assim. Tudo que acontecer no meio do caminho é contigo. Se alguém trabalhou mal, né, e causou esse dano aí, você que vai atrás dessa pessoa, dessa empresa, beleza? Até porque eu não tenho como contratar minha empresa de handling nem nada, não cabe a mim escolher. O que pode acontecer? Em caso de forças naturais e defeito pré-existente, ele pode se eximir, então, do dano ali da bagagem. Defeito pré-existente, quem aqui já voou com uma bagagem danificada e teve que assinar um terminho dizendo que ela estava danificada já? O que você está fazendo ali? Você, na verdade, está tirando a responsabilidade do transportador. Está dizendo, olha, essa mala já estava lascada quando veio para cá, né? Está tentando me embuchar. Perda ou 21 dias de atraso. Vai ter que ter uma indenização ali pelo nosso peso dela, ou seja, perda ou 21 dias de atraso vai considerar a mesma coisa. Bagagem refere-se a registrada e não registrada, ou seja, tanto aquela que foi despachada, quanto também aquela que é de mão ali, que eventualmente não foi registrada. 1.000 direitos especiais de saque, a menos que exista uma declaração especial de valor. Esse vai ser o nosso valor ali da indenização. Carga. Durante o transporte aéreo, o período sob custódia, mesma coisa ali que a gente falou, que é a partir do momento que eu entrego a minha carga, né, até a hora de eu receber de volta. O limite da carga são 17 direitos especiais de saque por quilo, exceto que tenha feito uma declaração de valor maior na entrega. Caso tenha feito, né, faltou ali escrito, né? O que quer dizer isso? Estou entregando lá uma carga de 100 quilos. Então vão ser 1.700 direitos especiais de saque. Não, mas elas são 100 quilos de ouro, né? E aí? Pode ou não pode? Pode, eu vou declarar o valor lá. Só que a empresa aérea, como a gente disse atrás, ela vai poder se negar a fazer. Falou, cara, eu não estou transportando ouro, não. Beleza? Eu só estou transportando coisa assim assada. Ela tem as regras dela lá. Ela é obrigada a cumprir? Ela é obrigada a aceitar? Não, não é obrigada a aceitar. No caso de destruição, perda, avaria ou atraso, não há limite para indenização e o valor declarado. É o valor declarado, né? No caso de você tiver feito uma declaração maior na entrega. Se você fizer uma declaração maior na entrega, é aquele valor que vai valer. E a jurisdição, pessoal, uma das coisas que eles vão decidir lá, jurisdição. Que quer dizer jurisdição, pessoal? Vem de iuris, que é direito, e dicto de dizer, ou seja, direito dito ou dizer o direito. Então, jurisdição é a capacidade de dizer o direito. Tá, e o que é dizer o direito? É julgar, ou seja, quem julga esses casos aí? Né? A escolha do autor do tribunal do estado parte, ela pode ser o autor, né? Ou seja, o passageiro, o cliente, ele vai escolher, né, aonde ele vai ajuizar a ação, onde que ele vai entrar com a ação. Pode ser no domicílio do transportador, ou seja, da empresa aérea. Pode ser a sede matriz da empresa, ou seja, porque ela pode ter sede em vários lugares. Ela pode ser onde ela possui um estabelecimento que tenha sido celebrado o contrato, onde tem um estabelecimento onde foi celebrado o contrato. Pode ser no local do destino, ou seja, no local do contrato, onde foi ser transportado. Pode ser no local do destino. E no caso de morte ou lesão, pode ser ainda no domicílio do passageiro, entendeu? Então, quer dizer, o cara não mora nem num país nem outro, pode ser ajuizado lá no local da onde ele era, desde que haja um escritório da empresa lá. Beleza? E os prazos, pessoal, para a gente finalizar? Então, os prazos são o direito à indenização se extingue se a ação não for iniciada dentro do prazo de 2 anos.
O que quer dizer isso? Não adianta você, depois de 3 anos da sua viagem, querer discutir com a empresa aérea a respeito da indenização, né? É contada a partir da data de chegada ao destino do dia que a aeronave deveria ter chegado ou da interrupção do transporte. Cara, isso aí é uma coisa, né? Tudo bem, até pode, de repente, um acidente, estão procurando, sei lá, qualquer investigação, mas vamos ser sinceros que passageiro, né? Não vai demorar 2 anos para reclamar, já reclama na hora ali, beleza? Pessoal, então esse foi o nosso vídeo aí para nossa aula número 9 aí do Montreal. Foi uma forma rápida e reduzida para não ficar muito extenso aí. Façam ali os questionários que estão disponíveis na página do Moodle. E é isso aí. Até a próxima.